E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da SpaceX do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: um jogador de basquete arremessa uma bola verticalmente para cima com velocidade inicial de módulo V01. Após um intervalo de tempo igual a 2 segundos, o mesmo jogador lança da mesma posição uma segunda bola, também verticalmente para cima, com velocidade de módulo V02, sendo V02 maior do que V01. Se desprezarmos a resistência do ar e considerarmos o módulo da aceleração da gravidade igual a g, o intervalo de tempo decorrido entre o lançamento da primeira bola e o seu encontro com a segunda bola vale quanto? Vamos lá, gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. E para isso, eu já fiz o desenho aqui das duas bolinhas. Essa bolinha cinza eu vou chamar de bolinha 1, enquanto que a bolinha vermelha eu vou chamar de bolinha 2. Tranquilão? Vamos observar que as duas são lançadas com velocidades iniciais diferentes. A bolinha 1 é lançada com uma velocidade V01 para cima, enquanto que a bolinha 2 é lançada com uma velocidade maior, que é chamada de V02. Vou adotar para essa resolução que o referencial que a gente está adotando é positivo e para cima. E aí, por esse motivo, pelo fato da gravidade estar indo apontando para baixo, a gente vai poder dizer que essa aceleração, né, a aceleração das duas bolinhas vai ser igual a menos g. Por quê, Luiz? Porque elas vão estar sujeitas à aceleração da gravidade, por ser um lançamento, mas pelo fato da aceleração da gravidade estar contra o referencial, a gente vai ter uma aceleração que vai ser menos g. Tranquilão? E aí, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que escrever a função horária de cada uma. E para a gente poder escrever essa função horária, a gente vai usar o sorvetão, né? A função horária da posição para o MRUV. É o famoso sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais A vezes t quadrado sobre 2. A chave para resolver esse problema é qual? Tá aqui dentro. E aí a gente vai entender o seguinte: as duas bolas partem da mesma posição, ou seja, da posição inicial S0. Então eu posso admitir já que S01 vai ser igual a S02, que vai ser igual a um S0 qualquer. Beleza? Né? Eu até desenho aqui que é a posição inicial. Uma outra coisa que a gente pode admitir também é o seguinte, que essa aceleração eu vou substituir aqui e vai ser menos g. Então, vamos entender e vamos montar essas funções horárias. Primeiro, para a bolinha 1. A bolinha 1, então, ela vai ter que a posição dessa bolinha 1 vai ser S01, que vai ser igual a S0, tá? Como a gente viu aqui na igualdade, mais V01 vezes o tempo que vai passar, mais o que vai acontecer depois? A gente vai ter uma aceleração. Essa aceleração ela vai ser negativa, então vai ser menos g vezes t quadrado sobre 2. O que a gente vai fazer para a gente já não ter problema? A gente vai só trocar o sinal, né? Aí a gente vai ter S0 mais V01 vezes t. Aí aqui, ó, é esse sinal que eu estou falando, mais com menos, menos, né? Então vai ficar menos gt quadrado sobre 2. Belezinha. Encontramos a função horária da primeira bolinha. E aí, o que vai acontecer? Como que a gente vai escrever a função horária da segunda bolinha? Aqui que está a chave. A segunda bolinha ela vai ser lançada da mesma posição. Só que já vai ter passado um tempo, né? Se a gente tivesse que considerar, né? Se a gente tivesse valores numéricos, a gente poderia fazer uma coisa até um pouco mais fácil. Calcular o quanto que essa bolinha 1 andou e aí calcular todos os parâmetros dela. E aí ficaria até mais intuitivo. Mas a gente não tem valores, isso vai se tornar um trabalho penoso, vai ficar um pouco mais complicado a questão. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a bolinha 2, ela vai, em relação ao tempo, né? O tempo começa a ser marcado a partir do momento que a bolinha 1 foi lançada. A bolinha 2, ela também é lançada, só que ela está atrasada, né? Por quê? Porque ela é lançada
depois. Então, o tempo dela, a gente vai dizer que vai ser o tempo que passou, só que ela está atrasada o quê? 2 segundos. Luiz, por quê? Porque ela foi lançada depois. Você pode fazer isso. E aí, na hora de escrever a função horária, você vai ter que S2 vai ser igual a S0 mais V0. Aí o tempo, você vai botar T menos 2 mais, né, o menos G vezes o T menos 2 ao quadrado divididos por 2. Aí a gente só tem que trocar o sinal, como a gente fez. E aí a gente vai ter que S2 vai ser S0 mais V0 vezes o tempo menos 2 menos G vezes o tempo menos 2 ao quadrado sobre 2. Vamos lá, gente. Agora a gente precisa calcular o intervalo de tempo, né, para elas se encontrarem. E o que a gente vai fazer? Para elas se encontrarem, a posição da primeira bolinha tem que ser igual à posição da segunda bolinha. Tente evitar pensar sobre a situação. A bolinha 1 vai subir até um ponto máximo, depois vai descer, e aí a bolinha 2 vai estar subindo, e aí elas se encontram. Tá, isso pode até fazer sentido, mas isso não te ajuda tanto na resolução do problema. Por quê? Porque você não tem os valores. E isso pode ser uma verdade, ou também pode ser uma verdade que a bolinha 1 vai estar subindo e a bolinha 2 alcance ela. A gente não sabe qual é o valor da velocidade da bolinha 2, na verdade. E aí, para você não entrar nessa crise, segue o plano. A gente tem as funções horárias. Como a gente quer que os corpos se encontrem, S1 tem que ser igual a S2. E vamos embora. Vamos lá. S1 tem que ser igual a S2. Como eu quero encontrar o tempo, eu vou destacar o tempo aqui nas equações, tá bom? Vou pegar aqui, ó, essa equação, vou só botar aqui para eu poder reescrever. A gente vai ter, então, S0 mais V01 vezes o tempo menos G vezes o tempo de novo, vou botar em destaque, tempo ao quadrado, sobre 2. Opa, sobre 2. Vamos lá, gente. Agora a gente vai escrever a função horária da segunda bolinha, né? A gente sabe que S2 vai ser S0 mais V02, aqui é 2, tá? Vezes o tempo menos 2. Então, a gente vai ter que tempo menos 2 menos G vezes o tempo de novo menos 2 ao quadrado. E isso vai ser dividido por 2. Agora a gente tem que dar um jeito de começar a isolar esse tempo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir, né, esse produto notável aqui, mas antes eu já sei que esse S0 é igual a esse S0, então se eu passar ele para o outro lado, ele vai diminuir. Em outras palavras, a gente pode cortar ele, porque vai ficar S0 menos S0. A gente pode reescrever a nossa conta. A gente vai ter, então, que V01 vezes o tempo menos G vezes T quadrado sobre 2 vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual, ó, vou fazer já uma operação distributiva aqui. Vai ficar V0 vezes T e V0 2 vezes 2, menos 2, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter V0 2 vezes o tempo menos o V0 2 vezes 2. Beleza? E aí, só para a gente não ter uma equação feia, eu vou trocar isso aqui de lado, só vou trocar os números. Aí a gente vai ter 2 V0 2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse produto notável. E aí, a gente vai ter G divididos por 2 vezes o tempo menos 2 ao quadrado, né? Vai ser o seguinte, isso aqui, ó, é um produto notável. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para o lado para vocês poderem enxergar. A gente vai ter aqui como esse produto, né, A menos B ao quadrado, ele é A ao quadrado menos 2AB mais B quadrado.
E aí, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai ter, então, ó, t quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, né? 2 ao quadrado vai ser 4. E aí, a gente fechou aqui. Voltando, a gente vai fazer o seguinte. A gente agora tem que fazer essa operação distributiva daqui. Não tem jeito. Então, vamos multiplicar g com t quadrado, g com esse valor aqui e g com esse valor. Vou repetir o primeiro lado, esses termos todos, né? Que eu não vou mexer neles. E aí, a gente vai repetir agora colocando os outros termos. A gente vai ter g vezes t quadrado sobre 2. Todo mundo vai ser dividido por 2, tá? Eu estou multiplicando g sobre 2 por cada parcela. Então, vai ter que surgir sempre um denominador 2. E observa o seguinte, aqui está menos, então sempre vai trocar o sinal. Aqui, ó, menos com mais, menos. Menos com menos vai ficar mais. Então, aqui vai ficar 2 vezes o g vezes o t vezes o 2 divididos por 2. E aqui, ó, menos com mais vai dar menos. Então, vai ficar 4 vezes g divididos por 2. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Observa que eu posso simplificar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. E esse menos gt quadrado, ele aparece nos dois lados da equação. E aí é a mesma história de S0, né? A gente pode passar ele para o outro lado, ele vai passar positivo. E aí vai cortar esse cara com esse. Aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com esse V01T aqui, que está de bobeira. A gente vai ficar com o restante das coisas. Deixa eu só reescrever aqui para vocês. Vamos lá. Show de bola. A gente reescreveu as coisas, né? Aqui eu cortei o 2, então não tem mais. E a gente ficou com isso aqui bonitinho. Bem, a gente agora precisa passar tudo que tem T para um lado e tudo que não tem T para o outro. E normalmente ele falou que V02 é maior do que V01. Então, intuitivamente, eu vou fazer o quê, né? Sabendo dessa condição. Eu quero que o meu tempo seja positivo, então eu vou deixar o V02 aonde ele está e vou passar o V01 para o lado dele. Então, o que eu vou fazer? Ó, presta atenção com calma. Eu vou pegar esse V01T, vou passar ele para o outro lado, diminuindo. O que eu vou passar para o lado esquerdo? O que não tem T. O que não tem T aqui? Esse cara que está negativo e esse outro cara que está negativo. Inclusive, você pode já fazer a divisão de 4 por 2, que vai dar 2, né? Abençoado. Então, você vai passar esses dois caras. Eles vão passar como? Positivos. Passando esses caras para o outro lado, a gente vai ter a equação mais ou menos assim. A gente vai ter 2V02 mais 2G. E isso tem que ser igual a V02 vezes o tempo. E aí, a gente vai diminuir V01 vezes o tempo. O que a gente vai fazer mais? Vai repetir esse cara aqui, né? Que está de bobeira, que a gente não mexeu nele. 2G vezes o T. Beleza, legal. Estamos chegando aí em alguma coisa. Esse 2 eu posso botar em evidência, né? Botando 2 em evidência, a gente vai ter que 2 vai ser multiplicado por V02 mais G. E aí, se você olhar para as opções da questão, né? Tem um 2 aqui. E aí já tem um mais e um menos aqui. Legal. Interessante. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer aqui, vai botar o T em evidência. Botando o T em evidência, a gente vai ter V02 menos V01 mais 2G. E aí a gente pode isolar o tempo, né? O tempo, que é o que a gente procura, vai ser 2
abre parênteses, V0, 2, mais G, sobre V0, 2, menos V0, 1, mais 2G. E aí, se a gente observar, a gente vai ter as opções com 2 positivo e a gente vai ter as opções com menos 2. Qual é a resposta? O que a gente precisa fazer? Para que surja um menos 2 aqui, a gente precisa multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. E aí, uma outra opção que você tem para a resposta vai ser menos 2, né? Entre parênteses, V0, 2 mais G. E esse sinal que vai surgir aqui embaixo, né? Porque tu multiplicou por menos 1 em cima e embaixo. O que vai acontecer? Ele vai trocar o sinal de todo mundo, beleza? E aí, a gente pode trocar o sinal de todo mundo. Trocando o sinal de todo mundo, o V02 fica negativo. O V01 fica positivo. E o 2G fica negativo. Com isso, a gente chega nessas duas opções. Eu vou pegar as alternativas aqui e jogar para baixo para a gente poder comparar. Para a gente ver o que está rolando. Vamos lá. Com as opções com 2 positivo, a gente só tem, a única possibilidade seria a letra E, né? Porque aqui, ó, olha o meu numerador. Ele está parecido, mas o meu denominador não está parecido. Então, as opções com 2 positivo, elas não dão o resultado que a gente espera. A opção que mais se parece com o que a gente achou é justamente a letra D. Porque, ó, a gente vai ter um menos 2 aqui, com um termo positivo logo depois, e depois V01 menos V02 menos 2G, conforme a gente achou. Bem, sei que a resolução ficou longa, mas eu fiz bem passo a passo para tentar te ajudar ao máximo nesse algebrismo, que eu sei que é bastante complicado. Enfim, se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda bastante e me ajuda a produzir mais, porque eu fico mais motivado. Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!